tudo que você fala por um grupo não pode. O que você fala pro outro pode. E aí? Marçal na área, tem uma convidada aqui, inusitada no TitiCast hoje. É a Pietra. Se apresenta, Pietra. Seja bem-vinda. Eu chamei a Pietra e falei assim, ó, vamos rasgar o verbo aqui. Vamos falar do jeito que o Brasil tá hoje, como é que tá a mente humana, como é que tá os homens, como é que estão as mulheres. Pra galera aqui da minha audiência que não te conhece, se apresente, por favor, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pietra Bertolazzi. Eu acho que as pessoas me conhecem geralmente pelo meu trabalho enquanto comentarista política, né? Eu passei um período na Jovem Pan, saí no começo do ano e venho falando bastante sobre relacionamento, comportamento, sobre cristianismo principalmente. Eu acho que tudo que eu falo hoje remete à minha fé, então baseado no que eu acredito, né, enquanto cristã. Eu venho falando muito sobre tudo, né? Sobre comportamento no geral, né? Sobre como mulheres se portam, sobre como os relacionamentos se dão hoje. E isso eu reparo que tem mexido muito com as pessoas, né? Talvez as pessoas não estejam tão preparadas para ouvir algumas verdades difíceis sobre ser uma cristã nos dias de hoje. Né? As pessoas gostam muito de verdade com açúcar. Parece que quem tá falando a verdade, como ela a pessoa se torna grosseira, radical, extremista e tudo mais, né? Me fala uma coisa, já que você tocou nesse assunto sobre cristianismo, como é que era essa Pietra antes dessa conversão? Porque tem gente que te persegue por causa da política, mas a política não persegue tanto igual o cristianismo. Eu sou prova disso. Como é que você era antes? Quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos. Eu me converti há 2 anos e meio, um pouco mais, foi no começo de 2020. Sim. Antes disso, assim, já tinha acontecido uma grande mudança na minha vida depois que eu virei mãe, né? Minha filha nasceu em 2018, então a minha vida já mudou bastante ali, mas... Como é que é o nome dela? Estela. Estela. Né, 4 aninhos. Mas depois que eu aceitei Jesus e depois que eu, enfim, mudei a minha conduta em relação à minha fé. Porque antes eu também me dizia aquela católica meio ecumênica, meio... A católica que vai no centro espírita, que usa o olho grego de pingente, né? Que vai na cartomante. Eu era essa pessoa. Vai na meditação budista, né? Eu era brasileira, né? Eu era brasileira. Muitas culturas num lugar só, né? Isso, exatamente. E aí depois que eu entendi o que era a fé e o que era aceitar Jesus e quem era Jesus, porque antes, se você pergunta para uma pessoa dessa hoje em dia se ela é cristã, ela vai falar que sim. Ela acha que o simples fato de crer que Jesus existiu a torna cristã. Ela não entendeu que ela precisa saber e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador para que ela se torne uma cristã, exato. E ter isso no lifestyle, né? Total. Aqui tem uma pessoa, então, das poucas pessoas que existem que não satisfeita com perseguição política, agora é perseguida também por ser cristã e perseguida por falar a verdade. Porque tem gente que é cristão, tem posicionamento político, mas não é perseguido. Por quê? Porque não fala o que precisa ser falado. Porque também a gente vive naquela cultura do Deus do amor, né? Ah, mas Jesus veio aqui pra amar e pra trazer paz. Mas vai mandar todo mundo pro Jesus inferno, veio... senão você é o sangue. Te explicar uma coisa. Então, Jesus veio pra separar quem vai pro inferno e quem vai pro céu, né? Ele vai falar pra falar a verdade, né? Não é bem assim. Então, as pessoas têm essa imagem do Jesus hippie, né? Eu até postei isso esses dias. E o que você achou da sabedoria da Xuxa de querer reescrever a Bíblia, porque ela é cheia de ódio? Olha, eu prometi pra mim mesma que eu não falaria mais de ninguém, de nenhuma persona, né? Mas a Xuxa, mandou mal, né? Mas quando que ela não mandou, né? Quando você vê uma pessoa comportada assim, tomam vários processos sobre opinião. Você vê, né? Você vê que a gente fica... Eles castram a gente. Você sabe o que vai acontecer? Tem gente que não importa com a declaração dela, tem gente que acha uma besteira e tem gente que fica apavorado. Eu vou te falar sobre o futuro, você que está assistindo. O futuro, né, com essa singularidade toda, com essa inteligência artificial toda, com gente tentando controlar politicamente a rede social e tudo mais, ninguém vai tocar na Bíblia. É inaceitável. Mas não vão deixar seu algoritmo subir se você mexer com ele. Vai ser um discurso de ódio mesmo. Mas já é, né? Não, mas não é travado. Então, você postar algo, vai ser assim, igual aquele negócio de fake news. Tipo, isso aqui contém coisa sem contexto. Você vai postar alguma coisa da Bíblia e vai ser um negócio que vai ser automaticamente atacado. Então, se prepara, porque... Não, o meu perfil já caiu, inclusive, uma vez. As pessoas me perguntaram, mas também, né? Eu também, olha que leiga eu. Alguém me perguntou a respeito da homossexualidade perante a Bíblia. Bom, uma vez que alguém me pergunta o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, você responde o quê? Conforme a Bíblia fala. Então, alguém me falou, o que você pensa... Não, perdão. O que o cristianismo fala sobre a homossexualidade? E aí eu meti lá um Romanos, sei o quê, Apocalipse e tal. Romanos fala e Apocalipse. Paulo era duro, né, em relação a essa pauta, mas... E Apocalipse também tem bastante. E aí eu meti lá uns versículos e aí veio o movimento LGBT
LGBT, assim, me cancelando ferrenhamente, e aí denúncia, até que caiu meu Instagram. Essa foi a primeira vez, ou segunda, que eu perdi Instagram agora. Tem uma coisa interessante que tá acontecendo hoje, eu quero só chamar a atenção, eu não quero confusão, a Pietra também não acordou hoje para ter mais uma confusão. Mas a gente tem algo no nosso coração que é fazer você pensar. Isso é dolorido, pensar dói. Eu queria que você comentasse. Comenta assim, ó, pensar dói. Então isso gera dor de parte de algumas pessoas. Mas vamos parar para pensar uma coisa. Você fala de branco, não tem problema nenhum. Você fala de negro, você é racista. Você fala mal de branco, não dá, não, tá tudo bem. Agora, o magro você pode fazer piada, você pode falar tudo, não tem problema, o gordo não pode. Você pode falar mal de direitista, de gente de direita, mas de esquerda você é fascista. Eu não consigo entender, na verdade eu consigo, tava falando pra Petra antes, um dos livros que eu publiquei, né, sobre política, que é a Destruição do Marxismo Cultural, não faz sentido nenhum, tanto que o mundo tá de cabeça para baixo. Só que vocês que doem, essa coisa desse movimento do pensar dói dentro de você, você tem até medo de abrir a boca. Então você vai ver alguém aqui que realmente responde processo por opinião. Aí você fala, que país é esse? Onde você fala e tudo que você fala por um grupo não pode. O que você fala por outro pode. A gente sabe, né? Ou você escreveu um livro... desculpa, eu te interrompi. Não. Você, por exemplo, falou de algo que a Bíblia diz, certo? Agora, se alguém falou ao contrário de hétero, não tem problema nenhum. Você pode fazer piada, você pode esculachar, você pode bater, você pode fazer tudo. Então, assim, o que é o problema? A gente não quer confusão, mas a gente quer que você pense. Pensar dói. Pensar dói. E dói no bolso de alguém que começa a pensar e falar. E começa a doer, porque tem gente que fala, então o mundo tá desse nível agora? Tá. Então também nem vou dar mais minha contribuição. Vai ser a geração em que os que amam a sabedoria vão ficar calados e vão deixar os que têm tolice falar sem parar. Perfeito. Me fala uma coisa. Qual que foi a sensação, se você quiser comentar outra coisa, fica à vontade. A sensação de um dia chegar um processo de opinião, assim, você falar algo que você foi correto, verdadeiro, e lá vem a pessoa te cobrando uns 20 mil lá, não sei quanto que cobrou. 50 mil. 50 mil. Eu já imaginava que isso fosse acontecer, a primeira vez que aconteceu, mas... E era engraçado, porque muita gente me perguntava, nossa, e quantos processos você tem? Eu falava, mas ninguém nunca... Que loucura é essa de processo? Como assim processo? Por falar o que eu falo? Mas por que querem me processar pelo que eu falo? E aí um dia veio o processo, de fato, né? Eu já tava na Jovem Pan. E aí, quando chegou... assim, eu vi uma movimentação no Twitter da galera falando, tem que processar essa aí, ela não pode falar isso, né? Os ditadores do Twitter. Ela não pode falar isso e tal. E aí eu recebi, e na hora, a sensação é tipo assim, vá, ninguém vai levar. Só que aí você vê lá o TSE, né, julgando. Endereçado ao TSE. Aí você fala, Tribunal Superior Eleitoral, eu nunca fui filiada a nenhum partido. Tipo, que é isso? O que tá acontecendo aqui? A sensação é essa. O que tá acontecendo aqui? Primeira negação, não, isso aqui é piada. Aí você fala, não, TSE. Aí você fala, não, mas não faz sentido porque eu não sou filiada, não tenho nada a ver com com eleição, com nada. Eu só comento. O meu trabalho é comentar sobre política. E aí você vê que é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você fala algo que não endosse, que não corrobore a narrativa dessas pessoas, eles vão te tolher. Eles instrumentalizam o sistema jurídico, então eles te sufocam economicamente, né, através do poder jurídico. Depois, se não dá certo, eles te sufocam através das militâncias na internet. Eles te sufocam te calando através das redes sociais, então eles te derrubam. Se eles não conseguem te derrubar através do judiciário, eles fazem movimentação de denúncia em massa até que teus perfis caiam. Então eu já perdi 5 perfis. E a sensação é falar, bom, eles estão ganhando. Mas... Me dá vontade de desistir de falar dessas coisas? Eu falei um pouco sobre isso hoje, numa live que eu fiz na hora do almoço no meu YouTube. Eu falei, porque assim, uma vez que você tem Deus no centro da tua vida, você não faz isso como um fim. Uma vez que você coloca Deus no centro de tudo, não tem como você agir sem que as coisas tenham uma conotação espiritual. Então, assim, na verdade, o que acontece é um meio para um fim, que é falar o que eu acho que tem que ser falado. Eu não tô pela militância, eu não tô pra ganhar... Assim, muita gente me segue achando legal que eu vou lá na Paulista e cala a boca de um monte de feminista, que eu lacro em cima de esquerdista e tal. Isso realmente é um esporte legal, esse lacrar em cima de esquerdista. Mas isso não é um... Isso é um entretenimento. O meu foco tá longe de ser esse. O meu foco é falar sobre as coisas que eu acredito. Já conseguiu converter um esquerdista? Não. Então não dá ROI, caramba. Não dá, assim, eu acho que o objetivo desses debates que a gente faz, que faz tempo que eu não faço, aliás, é você provar para o público o quanto aquela pessoa tá falando besteira. O lacre, nesse sentido do debate, no sentido de, tá vendo como eu deixei esse cara sem resposta? Porque ele não sabe o que tá falando? Então, quem defende essas pautas tá falando besteira. Olha aqui, eu trouxe fatos. Por exemplo, tem uma besteira gigante.
Tava lá debatendo os 2 presidenciáveis do segundo turno, e um deles fala assim que o Movimento Sem Terra é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Ah, eu entrei, né? O meu Instagram caiu também dessa vez. O pessoal do MST, o Boulos me postou, e aí o pessoal do MST, não pode falar nome, né? Pode. Então, aí esse cara me postou, e aí as pessoas começaram a me cancelar, e aí caiu, eu perdi um perfil nessa época. Engraçado é que eles falam, maior produtor do Brasil, aí você pega o volume, a volumetria inteira de produção, né, de arroz do Brasil, o que eles estão fazendo é muito significativo, 0,15% Não alimenta nem um dia da população brasileira. Não alimenta nem algumas horas.